Saudações a todos e todos, sou Alisson Lopes e venho aqui fazer uma singela contribuição para o 40 Enem, assim espero. Hoje eu escolhi o tema Marcha para o Oeste dos Estados Unidos, a Marcha para o Oeste estadunidense. Aí eu aproveito a oportunidade, muitas vezes a pessoa fala assim, o sujeito nasceu nos Estados Unidos, ele é americano. Não, ele nasceu nos Estados Unidos, ele realmente é americano, tanto quanto o brasileiro que nasceu na América, é americano, né? Afinal de contas, o Brasil faz parte desse imenso continente. O argentino que nasceu na Argentina, ele é americano, né? Portanto, a Argentina também faz parte desse vasto continente. E quem nasceu nos Estados Unidos é americano por também nascer nesse vasto continente. Mas tal qual o brasileiro, quem nasce no Brasil é brasileiro, quem nasce na Argentina é argentino, quem nasce nos Estados Unidos é estadunidense. Tendo dito isso, a Marcha para o Oeste foi um grande movimento organizado pelo governo dos Estados Unidos no século XIX, que, como o próprio título diz, foi uma marcha para ocupar a região oeste dos Estados Unidos. Então, teve um grande incentivo, porque o governo estabeleceu que quem fosse e ocupasse as terras teria o título dessas terras, receberia essa titulação, né? Então, isso fez com que não só pessoas que já eram nascidas nos Estados Unidos, mas também europeus recém-chegados se deslocassem para o oeste. Além da descoberta do ouro posteriormente, então, isso foram fatores que fizeram com que a Marcha do Oeste fosse tão significativa na história dos Estados Unidos. Mas temos os lados, numa história às vezes nós podemos ver várias perspectivas, né? E temos a perspectiva, como alguns historiadores chamam, dos vencedores e a perspectiva de quem perdeu, né? De quem não teve a oportunidade de falar muitas vezes. Então, por isso que é necessário fazer esse estudo, uma ressignificação, buscar novos elementos, ler muitas coisas, e nada melhor do que fazer isso de uma maneira interdisciplinar, transdisciplinar, né, envolvendo estudos, lógico, sempre de pessoas sérias, ligadas a metodologias, mas que desde jornalistas, a escritores, a sociólogos, historiadores. Então é importante isso. E uma das obras hoje que me motivou a fazer esse vídeo foi a obra do Jim Brown, né? Onde o nome da obra é Enterre Meu Coração na Curva do Rio. É uma obra muito vasta e fala sobre essa ocupação do Oeste, que foi uma ocupação violentíssima, né? Ele cita grandes lideranças indígenas, inclusive porque o indígena estadunidense, ali eles são anteriores, né, logicamente, à invenção dos Estados Unidos, mas esses indígenas Sioux, esses indígenas Apaches, Cheyennes e tantos outros que ali ocupavam a região, eles tinham expertise, conheciam a terra, tinham um ideal. Isso se assemelha muito com os indígenas brasileiros, quando se fala nesse ideal mais do que isso, uma forma de vida dentro de uma sustentabilidade. Os indígenas estadunidenses, né, esses indígenas, eles tinham essa concepção de que eles eram filhos da terra, que eles são filhos da terra, e não o contrário, não donos dela. E que dela eles tiravam seu sustento e deveriam agradecer, respeitar a sua ancestralidade e também possibilitar que as novas gerações possam usufruir das riquezas e das virtudes que a terra oferece. Isso é um conceito de sustentabilidade que não é novidade, como eu disse aqui, os indígenas eles já se apropriavam ou viviam isso. Então vejam só, essa expansão para os Estados Unidos, aí eu tenho, para o oeste dos Estados Unidos, eu tenho uma boa lembrança do professor Tarcísio, um professor da rede pública, um excelente professor de história. Ele, quando teve a comemoração, em 1992, a reflexão, né, quando Cristóvão Colombo chegou e estava completando os 500 anos ali da chegada da colonização ali da América, né,
dessa disputa ali inicialmente entre portugueses e espanhóis, e que Cristóvão Colombo chegou aqui a serviço da coroa espanhola. Então, acabou que a gente estudou, né, ele, naquele período, ele fez que incentivou, na verdade, provocou que nós estudássemos ali, de maneira geral, a América, né, desde a sua colonização. E eu me lembro que ele citou um poema de Pablo Neruda. Ele fez isso de uma maneira bem estimulante, que até hoje eu recordo, porque já se passaram uns bons anos. E ele falava de um filme chamado Um Homem Chamado Cavalo, né? Onde ele falava o contato de um homem branco com a civilização indígena, e que ele inicialmente ele foi e teve essas atribuições como se fosse um cavalo, e depois ele foi sendo acolhido ali pela tribo, e isso fez com que ele entendesse e respeitasse aquela cultura. É muito inteligente. Posteriormente, já também ali na minha adolescência, eu assisti um filme excelente com Kevin Costner, que era o protagonista, que era o Dança com Lobos, que também, de maneira geral, fala disso, de salvo engano, um soldado tem muito tempo que eu assisti esse filme, mas um soldado nessa marcha para o oeste, ele é capturado ali por uma tribo indígena, e ele vai na condição de prisioneiro, mas depois ele é acolhido por essa tribo, né? E ele começa a se sentir pertencente a ela, né? Ele é muito bem acolhido, e aquilo fez toda uma diferença na vida dele. É bem interessante esses dois filmes, né? Um bem mais antigo, um que é antigo também, mas retrata muito bem, é uma super produção, né? E retrata muito bem esse contato do homem dito branco com essas civilizações originárias ali do território hoje dos Estados Unidos. Então é muito importante dar essa leitura. Então eu trouxe também duas questões, onde eu falo, na verdade, duas questões para que a gente possa contribuir na resolução de eventuais questões do Enem. Essa foi elaborada pela FATEC, e esse segue o enunciado. No caso da história americana, um dos eventos mais retratados pela memória social é, sem dúvida, a chamada Marcha para o Oeste. Mesmo antes do surgimento do cinema, esses temas já faziam parte das imagens da história americana. A fronteira foi um tema constante dos pintores do século XIX. A imagem das caravanas de colonos e peregrinos, da corrida do ouro, dos cowboys, das estradas de ferro cruzando os desertos, dos ataques dos índios, marcavam a arte, a fotografia e também a cinematografia americana. Vejam só, antes de entrar nas questões, eu me lembro também, numa emissora, né, passava todos os sábados a sessão Bang Bang, e mostravam os cowboys matando bandidos e indígenas, né? Os caras eram hábeis, né? Ele dava um tiro, matava 2, 3 indígenas, e a gente achava aquilo natural. Mas na verdade aquilo ali era uma simbologia de um genocídio, né, que ocorreu. Os indígenas, eles nada mais do que defender a sua terra, que até na concepção indígena ele estava defendendo parte dele, né, parte da sua vida. Não era só uma questão de defender território, de se sentir dono de um território, mas para manter a sua vida. E uma das curiosidades é, por exemplo, o Buffalo Bill foi contratado para matar búfalos, né, os bisões, né, era um búfalo gigante, bombado, que os indígenas utilizavam como alimento, e não só como alimento, eles utilizavam a pele, os ossos, quer dizer, quando eles sacrificavam para o seu sustento um búfalo, eles utilizavam absolutamente tudo que o animal oferecia. E eles faziam isso de uma maneira ritualística, no sentido de agradecer à natureza e respeitar aquele animal que, afinal de contas, estava dando vida para ele
e para sua família. Então eles tinham uma relação, apesar de sacrificar um animal ali para o seu sustento, mas ele tinha uma profunda relação de respeito com aquele animal. E muitas tribos viviam basicamente, não basicamente, mas também dessa relação com os búfalos que eram criados, né, na verdade, a natureza. Eles não tinham um curral onde se criavam búfalos, eles ficavam soltos na natureza. E aí uma forma que os soldados e uma das estratégias do governo dos Estados Unidos que fizeram para quebrar a resistência dos indígenas foi matar os búfalos. Então, e até é importante atentar que os indígenas eles não entregaram a sua terra, né, o seu modo de vida. Eles lutaram bravamente e impuseram ao exército dos Estados Unidos derrotas históricas, embora no final das contas tenham sido perdidas as batalhas de forma geral, e que hoje os descendentes desses indígenas eles estão muitas vezes nas fronteiras das reservas estadunidenses ali, que muitas vezes nem representam o que era o seu território original. Mas, continuando a questão, lido o enunciado, vão as alternativas, são 5 alternativas para escolhermos uma única certa. Então, entre os fatores que motivaram e favoreceram a marcha para o oeste está, letra A possibilidade de as famílias de colonos tornarem-se proprietários, o que também atraiu imigrantes europeus. Foi o que eu disse anteriormente na minha fala e foi uma das grandes motivações para isso. Então, nessa questão, logo a letra A foi a correta. A letra B falava sobre o desejo de fugir da região litorânea, afundada em guerras com tribos indígenas, não corresponde. C, a beleza das paisagens americanas, não foi, até porque eles iam para um terreno que, em princípio, era inóspito, quer dizer, eles não conheciam a geografia e ainda ali estavam os indígenas dispostos a proteger o seu modo de vida. A letra D, o avanço da indústria cinematográfica, não, absolutamente não tem a ver. E por último, a existência de terras férteis que incentivavam a ida para o oeste. Então, é o que nós falamos ali, era um terreno ainda que muito tinha-se a descobrir. Então, eles iam principalmente pela possibilidade dessa titularidade. Depois houve a febre do ouro, né? Quando foi descoberto o ouro ali. E então fez com que aí sim fosse mais e mais colonos e mais conflitos com os indígenas, e onde eles perderam cada vez mais o seu modo de vida e a ocupação do território que viviam. A outra questão é da PUC. A expansão dos Estados Unidos em direção ao oeste na primeira metade do século XIX envolveu, entre outros fatores, letra A intervenção norte-americana na Guerra da Independência do México e da América Central e Cuba, não. B, a anexação militar do Alasca, resultado de um longo conflito armado com a Rússia, não. D, a implantação de um sistema legal rigoroso nas áreas ocupadas, evitando conflitos armados na região também. A região do oeste era uma região super conflituosa. E por último, a remoção indígena, transferido comunidades indígenas que viviam a leste do rio Mississippi para outras regiões. Essa é a alternativa correta e que foi tão maléfica para as tribos indígenas daquela região. Bem, o vídeo hoje eu encerro e espero que eu tenha conseguido provocar um interesse e que os estudantes e os demais espectadores possam pesquisar mais sobre essa parte tão conturbada da história estadunidense, que é a Marcha do Oeste. Um grande abraço e até a próxima.